né? O pessoal que trabalhava no campo estava começando a migrar para as cidades, a formação das escolas para poder ficar com as crianças, enquanto os trabalhadores iam para a indústria. Nessa época, como que funcionava a manutenção? Não tinha a função mantenedor, só tinha os operadores, só tinha o pessoal que cuidava, que comandava as máquinas de tecelagem e tal. E aí o que acontecia? Você ia trabalhando com a máquina e aí a hora que ela quebrava, ou seja, quando ela entrava no estado de pane, o próprio operador ele ia lá, desmontava, fazia o reparo, trocava, lubrificava. E isso foi se perdurando por alguns anos, né? Até que depois lá da Segunda Guerra Mundial, a gente começou a chegar alguns conceitos lá da segunda geração, e ali a gente já começou a falar um pouquinho sobre, aí já começou a introduzir os conceitos de manutenção preventiva. Então, poxa, se aquele equipamento para sempre por falta de lubrificação, se a gente ficar um bom tempo sem fazer a lubrificação daquele equipamento, ou a gente fazer uma troca de alguma correia, ou a gente fazer a troca, enfim, a gente intervir. Então, a gente começou a introduzir o conceito de manutenção preventiva, a manutenção baseada no tempo. Pô, o pessoal começou a perceber, né? Só que a gente está falando aí de um intervalo aí de quase 40 anos, né? Falando aqui é coisa rápida, mas estamos falando de 40 anos. É o que eu tenho de vida, né? O que acontece? O pessoal começou a estudar, começou a entender que, poxa, a gente consegue ir evitando paradas, já vai parar de qualquer jeito. Já que vai parar de qualquer jeito, se a gente antecipar essa parada, a gente conseguir fazer ela um pouco antes. Aí começou o conceito da manutenção baseada no tempo, aí já começou, a gente coloca aqui o PCM, mas já começou a ter um planejamento maior de manutenção. Então a gente sai daquela condição de manutenção reativa, da manutenção corretiva, e já começou a introduzir a questão da manutenção planejada, né? Manutenção preventiva baseada no tempo. Já na terceira geração, aí nós estamos falando lá da década de 70, né? Aí tem um intervalinho aí de quase 20 anos, né? Foi metade da primeira geração. Aí a gente já começou a ter uma análise um pouco maior, né? Então já entrou a questão do FEMEA ou FEMECA, né? Que é a análise de modos e efeitos de críticas de falha. O RCA, que é a análise de causa raiz. Aí já começou a introduzir o TPM, né? Que é um sistema de manutenção de produção, né, que é a manutenção produtiva total. E aí já começou também nessa época, os computadores já estavam entrando no mercado e começou a entrar a questão do CMMS, que é o Sistema Informatizado de Gerenciamento de Manutenção. Isso já lá na terceira geração, 1970 e 1980. Daqui agora, do ano de 2000 para cá, né, nós estamos já aqui 2020 para frente, 2023, 2024, por aí, nós já começamos a falar da manutenção proativa. Então a gente saiu daquela manutenção corretiva, preventiva, a gente foi para a manutenção preditiva e agora nós estamos na quarta geração, a gente chama de manutenção proativa, que aí já tem o RCM, manutenção centrada em confiabilidade. A gente já começou a falar em manutenção em classe mundial, a mapear, né, a questão de processos e maturação de manutenção classe mundial. Aí vem a engenharia de confiabilidade, que é um braço não é o mesmo que a engenharia de manutenção, mas é um braço da manutenção. Começa a olhar a gestão de ativos desde o início do ciclo e começa a fazer a gestão dele até o final da sua vida, até a gente conseguir mensurar a questão de capacidade, de custo que a gente tem com todo esse equipamento. E aí a gente já tem falado muito hoje em dia, né, o machine learning e a inteligência artificial, né? Então as IAs estão aí, né? Agora de um ano para cá a gente teve um boom dessa questão com o chat GPT, né? Ficou muito comum para a gente aí a questão da inteligência artificial. A cloud computing tinha um sistema de monitoramento online. Então a gente hoje já não é mais novidade. A gente fala que tem um sensor que faz o monitoramento online. A gente já tem sistemas que a gente tem, além dos sensores, fazendo esse monitoramento linkado a uma inteligência artificial e a machine learning para o equipamento, para aprender a monitorar e a condição do equipamento. Aí a gente já está falando da quarta geração de manutenção e é o que eu e você estamos vivendo hoje, que nós temos toda essa tecnologia, né, à nossa disposição. Então, se a gente olhar, cara, nós estamos falando aqui, vamos por baixo que nós estamos falando de 100 anos, a evolução, né? Saiu do
conserta pós-quebra. Para hoje a gente está falando assim, de tecnologia, de monitoramento online, de inteligência artificial, fazendo manutenção. E agora eu vou fazer uma perguntinha para nós todos. Um resumo, né? O que é a consequência da falta de gerenciamento de manutenção, por exemplo? A gente tem baixa disponibilidade dos equipamentos, a gente tem um aumento de custos, a gente tem maior riscos e incidências de acidentes, e nós temos também um ambiente reativo e desmotivador. Alguém já se deparou com algum cenário desse aqui, ó? Baixa disponibilidade de equipamento, custo elevado, com alto índice de acidentes, e um ambiente reativo, desmotivador, uma cultura de trabalho assim, não muito legal?